Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez à nossa Escola Bíblica Dominical, aqui pelo canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2021 a revista cujo tema é O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando a lição de número 12, que é para o dia 19 de dezembro de 2021. E esta lição de número 12, ela tem como tema a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Aqui esse tema essa palavra coragem, ela quer dizer moral diante do perigo, diante do risco. E esta coragem, de maneira nenhuma, ela é o quê? É ausência de medo, muito pelo contrário, é enfrentar o medo, enfrentar com medo, tendo coragem, mesmo sabendo das possíveis consequências que nós estaremos estudando na lição de hoje. Aí aqui a gente pode até já fazer uma pergunta, Nós estamos vivendo hoje em dia um tempo do imediatismo, onde ninguém se prepara, vamos dizer, para esse tema tão polêmico, Ninguém se prepara para a morte. Por quê? Porque a maioria, assim como eu também, ninguém se perguntar, você quer morrer hoje? Eu vou falar, lógico que não, eu ainda tenho muita coisa para revisar, só que a gente vive de acordo, e na vontade do nosso Deus, Nós não conhecemos e não sabemos o dia de amanhã, e nesse contexto aqui é que nós vamos estar estudando hoje. O ponto central da nossa lição, para os irmãos terem ideia, tenha coragem diante da morte. Quantas pessoas não estão em estado terminal, fizeram a obra do Senhor, evangelizaram, estão com a sua vida no altar e de repente receberam um diagnóstico ruim. Então nós temos que estar preparados, assim como o apóstolo Paulo estava preparado para esta hora, ao qual, se Jesus Cristo não voltar para buscar a sua igreja, e se nós não subirmos com ele, quando ele voltar para buscar a sua igreja nesse contexto, todos nós passaremos por esta etapa que se chama morte. Então, nós temos como textuário para a nossa lição de hoje um texto que está lá em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo de número 11, que diz o seguinte: e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, esse acraseado, para a morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Temos como verdade prática, o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Aqui sobre a verdade prática, eu já enfatizei aos irmãos que poucos se preparam para esse momento chamado morte. Nós vivemos um imediatismo. E também gostaria de trazer uma referência aos irmãos, Provérbios capítulo de número 24, no verso 10, para falar sobre angústias. A Bíblia diz que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da nossa angústia, a nossa força será pequena. E também, irmãos, lá em João capítulo de número 16, no verso 33, os irmãos que me acompanham sabem que nós trazemos bastante referências bíblicas, então fique de posse do seu caderno, da sua caneta, anote aí para que você não perca nenhuma dessas referências. João capítulo 16, no verso 33, a palavra do Senhor vem nos dizendo, tenho-vos dito isso, o próprio Jesus Cristo dizendo, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, neste contexto aqui, nós temos que estar preparados para sofrer pelo amor de Jesus Cristo. Nós vamos ver no decorrer da lição que Paulo sofreu acusações, calúnias, até ser entregue ali ao apedrejamento, ali a sua própria morte ali. Então, nós teremos sim angústias e não podemos nos mostrar frouxos, acovardados quando as angústias vierem. E também teremos aflições, como o próprio Jesus Cristo nos orientou que teríamos. Na nossa leitura bíblica em classe, nós estaremos lendo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, do verso de número 7 ao verso de número 15.
nós procuramos trazer sempre uma aula que é resumida, uma aula sucinta e uma aula com muitas aplicações aos irmãos. Então eu peço que os irmãos estejam lendo Atos capítulo de número 21, bem como todo o livro de Atos dos Apóstolos, que foi a base para o nosso estudo nesse trimestre, né? O objetivo geral dessa lição de hoje é conscientizar a respeito da coragem diante da morte. Aí nós vamos ver que essa coragem diante da morte, a fonte dela em nós tem que ser o Espírito Santo, porque senão ninguém vai ter essa coragem. E já expliquei aos irmãos que coragem não é a ausência de medo, muito pelo contrário, coragem é enfrentar o risco, enfrentar com medo, mas enfrentar, não se acovardar diante do perigo em relação a servir a Cristo. Então aqui, irmãos, nós temos também nesta lição de hoje aqui 3 tópicos, cada tópico com os seus subtópicos e cada tópico tem o seu objetivo específico que nós estaremos trazendo aqui aos irmãos aqui. Na introdução da nossa aula de hoje, nós podemos dizer então que o nosso Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Muitas vezes esse chamado requer padecimento. Se estamos na direção do Espírito Santo, isso deve nos dar coragem para fazer a sua vontade, mesmo que essa atitude coloque em risco a nossa vida. Amém? Então aqui, irmãos, eu já quero fazer uma explanação com os irmãos nessa introdução, dizendo a respeito do chamado. O Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado, porque o nosso chamado, essa palavra em latim, né, ela significa vocação, né? Vocação no latim, melhor dizendo, significa chamado. A gente sabe qual é a nossa vocação. E o que é vocação? É algo intrínseco que já nasce conosco. Nós sabemos o que nós fazemos bom, o que nós fazemos de melhor. É uma tendência para ter uma habilidade inata para uma profissão ou para uma carreira. E nesse sentido aqui, o chamado para o reino de Deus, com certeza, como nós traremos em subtópicos posteriores, ele irá nos trazer o que? Padecimento. Haja visto lá em Atos capítulo 9, no verso 16, o próprio Jesus Cristo vai dizer que ele ia mostrar para Paulo o que era padecer pelo nome dele. Amém? Então aqui ainda falando um pouquinho sobre esse contexto, se estamos na direção do Espírito Santo, nós temos convicção do que estamos fazendo para Deus, e tudo na nossa vida tem que ter a direção do Espírito Santo de Deus. Nós vamos falar também um pouquinho sobre nossas decisões lá mais para o final da aula. Fique comigo, a aula está apenas começando. Então, como eu citei aqui aos irmãos, nosso ponto central, ele vem dizendo que tenha coragem diante da morte. Nós já podemos citar aqui também 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 7, onde Paulo vai dizer a Timóteo que nós não temos espírito de covardia. Olha só o que ele diz aqui, 2 Timóteo, capítulo de número 1, no verso de número 7. Nós trazemos essas referências aos irmãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ou seja, não nos deu um espírito de temor e de medo, e sim um espírito de quê? De fortaleza, um espírito de coragem para estar ali fazendo e evangelizando, falando do amor de Jesus Cristo. Então aqui, caminhando para o tópico de número 1, que tem como tema a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. A consciência dele, ele sabia que ele ia padecer por amor ao nosso Salvador. Aqui nós temos como objetivo específico mostrar a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Nas primeiras lições deste estudo, lá, lembrando aos irmãos que todas as lições anteriores estão postadas aqui no meu canal, no canal EBD, Palavra de Vida para você, numa playlist chamada O Apóstolo Paulo. Os irmãos também vão encontrar no meu Facebook, Docente Edson Araújo. Então, nas lições anteriores a esses estudos, vimos que por meio da resposta divina a Ananias, nosso Senhor disse que Paulo haveria de padecer pelo seu nome, como eu já trouxe essa referência aos irmãos em Atos capítulo 9, no verso 16. Mesmo após ouvir o profeta Ágabo dizer-lhe que os judeus o entregariam nas mãos dos gentios, esta referência está lá em Atos capítulo 21, no verso 11, Paulo, mesmo assim, olha só o que ele vai fazer. Entretanto, por meio do Espírito Santo,
Paulo definiu que era a vontade de Deus que ele enfrentasse prisões e açoites pelo nome de Jesus, conforme ele mesmo reconhece lá em Atos capítulo 20, no verso de número 24. Aqui então, irmãos, esse primeiro subtópico, né, está dizendo para nós aqui a insistência de Paulo em ir a Jerusalém, mesmo sabendo, porque um profeta chegou para ele e falou assim: olha, esse profeta Ágabo, o que ele fez aqui? Ele pegou o cinto e ele se amarrou, ele mesmo se amarrou ali e disse: quem é dono deste cinto aqui vai ser entregue à morte. E mesmo sabendo disso, Paulo insistiu em ir a Jerusalém. Aqui nós podemos terminar este primeiro subtópico dizendo que é preciso que todo obreiro tenha pleno discernimento da circunstância por fazer a vontade de Deus. Esses dias estava na porta da igreja, sirva ao Senhor ali na igreja Assembleia de Deus, né, como diácono, em uma das igrejas da Assembleia de Deus, e um obreiro chegou e falou para mim: poxa, Moés, estou sendo aqui humilhado, estou sendo caluniado, né, estão falando isso, aquilo e aquilo outro. E isso, irmãos, é uma consequência. Se nós formos pegar o próprio apóstolo Paulo, quando ele chega na ilha de Malta, a Bíblia diz que tinha ali uns bárbaros ali, tinha uma fogueira, e Paulo foi buscar lenha. Quando Paulo foi buscar lenha e voltou, uma serpente, uma cobra ali picou Paulo. E aí eu entendo ali, Deus me deu essa palavra no coração, que cobra, irmão, serpente, o inimigo, como nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre os opositores, eles só mordem, eles só picam, eles só querem o mal daquele que está fazendo a obra, daquele que está parado, não traz risco, né? Então, nesse sentido aqui, falei ao irmão, irmão, fique em paz, se estão jogando pedra é porque a árvore está dando fruto, amém? Então, caminhando para o segundo subtópico, que tem como tema de Mileto para Tiro. Vamos lá. Paulo tomou uma embarcação que ia de Mileto para Tiro. Esses textos estão lá em Atos capítulo 21, verso 6 e verso 7. E sua despedida em Mileto foi muito especial. O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito Santo e partir. Olha aqui, irmãos, primeiro ponto aqui para a gente então: ouvir a voz do Espírito Santo para partir. Tudo quanto nós formos fazer, vou até falar aos irmãos aqui um pouquinho mais para frente na nossa revista, sobre, quando a gente for falar sobre decisões, 3 quesitos que nós temos que ter para tomar uma decisão. Um deles aqui, ó, acrescentando aqui, ó, um deles aqui, irmãos, ó, Paulo decidiu ouvir a voz do Espírito Santo para partir. Ore ao Senhor, peça direção a Ele, se você vai tomar uma decisão, ou mesmo não tomar essa decisão. Temos que estar na direção do nosso Deus, amém? Ó. Em Tiro, Paulo se encontrou com discípulos da cidade, e foi ali que lhe aconselharam a não ir a Jerusalém, pois enfrentaria muitas ameaças. Esses irmãos oraram de joelhos na praia pelo e com o apóstolo, ou seja, oraram com Paulo e por Paulo. Está lá em Atos capítulo 21, verso 3 ao 5. Mesmo assim, Paulo falou: não, eu estou indo porque eu sei o quanto, né, o próprio Senhor Jesus me disse, né, falou a Ananias, né, que ele me mostraria o que era padecer. E a Bíblia vai dizer nesse contexto aqui que Paulo, ele se entristece quando eles fazem esse pedido para ele. Aí eles veem que não tem mais jeito e falam assim: que seja feita a vontade do Senhor, como nós vamos tratar mais para frente também na lição. Só estou puxando alguns ganchinhos aqui. Nesse contexto aqui, irmãos, oraram de joelho, né? A gente podia dar uma palavrinha aqui sobre esse orar de joelho. Todas as nossas orientações, irmãos, todas as nossas direções, temos que ir para o joelho e perguntar para Deus se está debaixo da vontade dele, amém? Ó. Continuando então esse subtópico, esse episódio mostra o quanto devemos cuidar um dos outros. Olha só, os apóstolos ali, o pessoal que estava junto com Paulo ali, ó, a Bíblia vai dizer aqui, ó, que esses que estavam junto com Paulo aqui, eles oraram junto com Paulo e por Paulo. Aí aqui eu quero trazer uma referência aos irmãos, né? Lá em João capítulo 15, no verso de número 12, o que o evangelista, ele nos orienta. João capítulo 15, no verso de número 12, eu quero trazer essa referência aos irmãos, estarei lendo aqui na palavra do Senhor, ó. O mandamento é este, o meu mandamento é este,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, e eu quero, assim como eu vos amei, melhor dizendo. E eu quero trazer um link também do próprio apóstolo Paulo, irmãos, em Romanos, no capítulo de número 15, Romanos capítulo 15, no verso de número 2, para nós estarmos entendendo aqui, ó, o que Deus colocou no meu coração, ó. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. João vem nos ensinando, o mandamento é este, que ameis uns aos outros. E aqui Paulo vem nos orientando, ó, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. E isso, irmãos, às vezes a gente não pode doar, não pode fazer, não pode ajudar financeiramente, mas a gente pode dobrar os nossos joelhos, como esses aqui fizeram por Paulo e com Paulo, hein? Terceiro subtópico, passando por Cesareia. Ali Paulo encontrou um dos diáconos eleitos em Jerusalém, que se tornaram um evangelista inflamado pelo Espírito. Quem era este apóstolo? Quem era este diácono? Lá em Atos capítulo 6, ó, Felipe. E aqui nós vemos que ele já era evangelista, então houve um progresso no ministério dele, houve uma ascensão ao ministério dele, né? E é assim que a gente começa na obra do Senhor. A gente começa fazendo a obra, Deus vai confirmando o chamado dele na nossa vida, e a igreja, né, os nossos líderes, eles vão reconhecendo o nosso chamado, e nós temos que ter convicção do nosso chamado, como eu falei lá no início da aula lá. Este recebeu e hospedou o apóstolo e seus companheiros em sua própria casa, segundo a narrativa de Lucas. Filipe era um homem espiritual e suas 4 filhas donzelas eram profetisas. Isso está lá em Atos capítulo 21, verso 8 e 9. Aqui, irmãos, eu quero fazer uma parte aos irmãos. Lá em Hebreus capítulo 13, no verso de número 2, vai dizer que alguns, sem saberem, hospedaram um anjo em suas próprias casas. E aqui, irmãos, quando, né, Atos vai citar aqui, ó, que Filipe recebeu eles em casa, temos que pedir, irmãos, discernimento para saber quem a gente coloca dentro da nossa casa. Nós sabemos que a hospedagem daqueles que servem a Deus é bíblica, só que nós temos que pedir discernimento para saber quem nós estamos colocando na nossa casa. E por que não lembrar de Jonas? Olha o capitão, o trabalho que ele teve lá, ó, por colocar Jonas, fazer as perguntas depois, né, e não fazer as perguntas antes, quando ele embarcou. Então aqui Deus me coloca no coração e dizer para alguém, ó, esteja vigiando em saber quem você está colocando dentro da sua casa, amém? Se você crê e recebe essa palavra, glorifica o nome do Senhor. Então aqui ainda, ó, nessa permanência de 8 dias em Cesareia, Paulo não se organizou para ficar mais tempo e resolveu seguir pela estrada até Jerusalém. Ele insistiu em ir para Jerusalém mesmo depois da profecia revelada. É muito significativo quando o nosso coração inflamado pela convicção, mais uma vez essa palavra, convicção do Espírito Santo, persevera em cumprir a missão outorgada por ele. Aqui a palavra-chave é perseverar. Lá em Eclesiastes capítulo 7, verso de número 8, a Bíblia vai dizer que mais importante é o fim das coisas e não o início delas, né? Esse perseverar é não parar no meio do caminho. Está difícil, está sofrendo, está sendo penoso, vamos até o fim, né? Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, né, em 2 Timóteo capítulo 4, no verso número 7, combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Terminei a carreira, ele não parou pelo meio, amém? Então, como síntese desse tópico de número 1, onde nós aprendemos sobre a insistência de Paulo em ir a Jerusalém, mesmo sabendo que ele seria aprisionado, mesmo sabendo que ele ia padecer, aprendemos também que quando ele saiu de Mileto para Tiro, trouxe aqui uma explicação aos irmãos aqui sobre a importância de amar o próximo, de cuidar do próximo, de ajudar o próximo. É um mandamento isso, né? E um dos mandamentos é esse, vai dizer ali em João ali o que? Né? Nós acabamos de ler em João capítulo 15, no verso de número 12, amar ao seu próximo. Romanos também, capítulo 15, verso 12, fazer o bem ao próximo, lemos lá também. No terceiro subtópico, passando por Cesareia, falei aos irmãos sobre quem nós estamos colocando dentro da nossa casa, quem está entrando dentro do nosso barco, quem vai fazer parte da nossa navegação. Isso é importante, né, da parte
parte do nosso Deus. Então, resumindo este tópico, o apóstolo Paulo tinha plena consciência acerca da inevitabilidade de padecer por Cristo. Anote essa referência mais uma vez, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no verso de número 16. Amém? Caminhando para o tópico de número 2, que tem como tema a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Este tópico também tem o seu objetivo específico, que é apontar a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Primeiro subtópico, a coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Olha só o que diz. Depois de ouvir a mensagem profética lá de Ágabo, do apóstolo aqui, a profecia dele, né, de Ágabo, que diz que ele ia ser acorrentado ali e tal, essa referência bíblica, né, nós podemos encontrar lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 21, no verso 11, como já citei aos irmãos. Depois de ouvir essa mensagem acerca do risco de morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito. A Bíblia vai dizer, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. E a igreja somos nós. Aqui, irmãos, o primeiro ponto que eu já quero falar com os irmãos. Eu creio em profecia. Eu creio que Deus ainda usa homens, mulheres, jovens, crianças, quem Ele quiser aqui na face da terra, para profetizar, ou seja, para entregar algo futuro para a nossa vida. Só que a profecia, irmãos, ela vem de 3 fontes: de Deus, do homem ou do inimigo de nossas almas. E nós temos que ir para a Bíblia para ver se essa profecia não está contradizendo a palavra do Senhor. Olha o que Paulo faz aqui, ó. Paulo procurou ouvir a voz do Espírito Santo em seu coração. Alguém te entregou uma profecia? Vá para o joelho, peça discernimento a Deus. Se for de Deus, irmãos, essa profecia, Deus vai confirmar ela no seu coração, porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica, né? Então, nesse contexto aqui, ó, isso deu-lhe uma certeza profunda de ir até o fim. Por quê? Porque ele ouviu a voz do Espírito Santo. Não, você tem que ir. Olha o que Jesus fala lá em Atos 9,15. Eu vou enviar ele a falar a reis, a autoridades, a falar aos gentios. Então ele sabia disso aqui, né? Então, ó, note que a coragem do apóstolo Paulo não se baseava em si mesmo, mas no Espírito Santo de Deus. Irmãos, quantas vezes nós vamos fazer alguma coisa ou vamos deixar de fazer alguma coisa com medo, tremendo de medo, mas tendo a certeza que é o Espírito Santo de Deus que está na nossa direção. Amém? Então aqui, ó, olha só, como eu disse aos irmãos, depois que aconteceu aquilo ali, tudo, os apóstolos oraram com ele, oraram por ele, falaram não vai, e ele falou vou. Olha só, que os apóstolos, os discípulos ali, né, que estavam junto com ele, os irmãos, vamos dizer assim, para não ter sombra de dúvida ali, falaram para ele: faça-se a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Romanos 12, verso 2. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. São os 3 atributos da vontade do Senhor para a nossa vida. Faça-se a vontade do Senhor. Atos capítulo 21, verso 14. Aqui podemos dizer então que precisamos aprender a ter a serenidade do Espírito Santo em todas as nossas decisões. Eu falei aos irmãos que ia trazer uma palavrinha sobre nossas decisões. 3 coisas, irmãos, tem que pesar na balança quando eu e você vamos tomar uma decisão. Quais são essas 3 coisas? Primeiro, oração. Ore a Deus, coloque na presença dele para saber se a decisão que você vai tomar está debaixo da orientação dele. A segunda coisa, analise, irmãos, toda a situação, analise o todo, analise se isso vai impactar ou quanto vai impactar a sua vida e a vida daqueles que o cercam. E outra coisa, irmãos, teve confirmação de Deus na oração, analisou toda a situação, vá para a paciência. Tenha paciência, não tome uma decisão permanente por algo provisório, e ao contrário também, não faça algo provisório que cabe uma decisão permanente. Então, 3 coisas: oração, o que? Análise da situação, e o que? Paciência, esperar no Senhor. Amém? Dando sequência aqui então, neste segundo subtópico que tem como tema a chegada em Jerusalém. A notícia de sua chegada rapidamente se espalharia pela cidade.
A ocasião era festiva e Jerusalém estava recebendo judeus de todas as partes do Império Romano para a tradicional festa de Pentecostes. Aqui 2 pontos, tem que ser sucinto na aula. Então, 2 pontos aqui, irmãos. A primeira, a notícia se espalha rápido, ainda mais hoje, vivendo nessas redes sociais. Tenha cuidado com o que você anda postando em redes sociais. Lembrando que uma liderança, ela não age por boato, ela age por fatos, por confirmação de fatos. Amém? Aqui também, irmãos, sobre essa festa de Pentecoste, significa o quê? 50º, ou seja, era 50 dias após a Páscoa que festejavam essa festa de Pentecoste. Então a notícia se espalhou rápido, e olha o que aconteceu no subtópico de número 3. Paulo se depara com seus oponentes judeus. O que significa oponente? Significa aquele que se opõe, aquele que vai contra, aquele que está em outro sentido, no sentido oposto. E por que não também dizer que oponente, significa adversário, e o adversário é o diabo, é o inimigo das nossas almas, amém? Ele vai na oposição de tudo quanto Deus tem como chamado na nossa vida. Então aqui Paulo vai enfrentar como ele se deparou com esses oponentes. No dia seguinte à chegada em Jerusalém, Paulo encontrou-se com os anciões e Tiago, o irmão do Senhor, um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Ali todos ouviram do apóstolo o que Deus estava fazendo na vida dos gentios. Isso se chama roda de testemunho. Eu sento para dizer o que Deus está fazendo através da minha vida, você fala o que Deus está fazendo através da sua vida, outro fala também, e aí nós contamos testemunho. Tem uma irmã que conheço que, quando o assunto começa a distorcer, eu sair do centro da vontade ali do Senhor, ela fala: vamos contar testemunho? Vamos contar testemunho, porque testemunho edifica e fofoca traz a ruína, amém? A Bíblia vai dizer em Amós capítulo 5, verso 14: procurai fazer o bem e não o mal, para que vivais e para que você tenha certeza de que o Senhor está contigo, como vós dizeis. Então, olha aqui, roda de crente, irmãos, tem que ter testemunho. Paulo se assentou ali com os seus ali para falar do que Deus estava fazendo através da sua vida. E todos, a Bíblia vai dizer em Atos 21, verso 20: e todos glorificaram a Deus pelas maravilhas que ele havia feito por intermédio do seu servo, ou seja, de Paulo. Amém? Esses judeus queriam cristianismo judaizante. Que judeus? Entretanto, os irmãos da igreja em Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo a acusação dos judeus que havia recebido o evangelho, mas estavam presos ao judaísmo. Então olha só o que esses judeus eles queriam praticar o cristianismo, está no evangelho, mas o que? Com os costumes e ritos que eles tinham, como a circuncisão, a guarda do sábado, entre outros. Porém Paulo, irmãos, ele agia na contramão, era antítese de tudo isso. Ou seja, na lição de número 9, postada aqui no canal, nós falamos só sobre esses judaizantes e sobre os gnósticos. Naquela lição os irmãos podem estar comprovando. Aqui então, como síntese deste tópico de número 2, que nós aprendemos sobre a coragem do apóstolo pela voz do Espírito, nós aprendemos também que quando ele chegou em Jerusalém, a notícia se espalhou. Falei aos irmãos, para nós vigiarmos sobre rede social. E também aqui que Paulo se depara com os seus oponentes judeus, amém? Tópico de número 3, irmãos, vai trazer para nós como objetivo específico destacar as acusações e prisão de Paulo no templo. Aqui nós vamos para o primeiro subtópico, que vai dizer assim, as acusações mentirosas contra Paulo. Lembrando que o pai da mentira é o inimigo de nossas almas, nosso opositor, nosso adversário, amém? Olha aqui então, os judeus oponentes de Paulo torciam suas palavras e incitavam o povo a rejeitá-lo. Não obstante isso que estava acontecendo, Tiago e os anciões da igreja fizeram ainda o seguinte, fizeram uma sugestão a Paulo. O que? Levar 4 homens que fizeram o voto de Nazireu. Lembrando que Nazireu é aquele que não era dado ao vinho, não cortava o cabelo e não tocava em cadáver. Então o que eles propuseram a Paulo? Vai lá, faz esse voto aí,
né, segue a eles, paga, ó, levar 4 homens que fizeram o voto de Nazireu, pagar as despesas deles, raspar a própria cabeça como demonstração de que praticava a lei. Esse texto está lá em Atos capítulo 21, verso 23 e 24. Para que isso? Para ele poder entrar no templo. Então aqui, irmãos, caminhando para o final deste subtópico de número 3, ora, todo seguidor de Cristo deve estar pronto contra as falsas acusações dos oponentes da fé, quer os de fora, quer os de dentro. Aqui eu quero levar os irmãos a 2 referências. A primeira, Provérbios capítulo de número 6, do verso 16 ao 19. Olha o que diz, estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. Já tem a referência também de Amós aqui aos irmãos. Aqui ainda, irmãos, podemos dizer, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Essa é a 7ª. Aquele que semeia contenda entre irmãos. Então aqui, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, amém? Para nós não entrarmos por esse caminho de calúnia, de defamação. E Atos, irmãos, capítulo 20, no verso 29 e 30, também vai dizer a respeito desses de fora: virão lobos cruéis, os de fora, e também se levantarão alguns de dentro. Ou seja, tanto de fora quanto de dentro, nós teremos aí padecimentos pelo amor de Jesus Cristo. Caminhando para o subtópico de número 2, a prisão do apóstolo e o enfrentamento contra os seus algozes. A maioria dos judeus da Ásia que veio para a festa de Pentecoste, ao ver Paulo no templo, começou a alvoroçar todo o povo, lançando mão do apóstolo, acusando-o de inimigo de Moisés e profanador do templo, lá em Atos capítulo 21, versos 27 e 28. Aqui então o que eles fizeram? Agarraram Paulo, arrastaram ele para fora e fecharam a porta do templo aí, Essa gente começou a pedir o linchamento, ou seja, o apedrejamento do apóstolo Paulo, e essa notícia chegou ao comandante, né, o tribuno ali, chamado Cláudio Licísias. Então, o que aconteceu? Esse Cláudio, o tribuno, que era, vamos falar, o que tinha autoridade ali, né, o advogado, ele investigou o problema, prendeu e algemou o apóstolo e levou ao quartel-general que ficava na Torre de Antônia, onde eram colocados, né, seus presos. Não nos esqueçamos dos milhares de cristãos que têm a sua liberdade cercada por causa de sua fé em Cristo Jesus. Aqui no nosso país nós sofremos, vamos falar, pouca perseguição em relação ao restante do mundo, mas tem também, nós já estudamos aqui a igreja perseguida, né? Nesse contexto aqui, o que é de perseguição, as leis que eles aprovam, né? Eu estava pesquisando, em 2010, se não me falha a memória, foi aprovada a lei que garante a união, né, de pessoas de mesmo sexo. E a palavra do Senhor, ela vem nos orientando que macho e fêmea os fez, né, e que nesse contexto ali passam a ser uma família, isso pela lei, mas pela palavra do Senhor, família é formada por homem e por uma mulher, amém? Isso traz a procriação, a propagação da espécie, né? Então, nesse contexto aqui, a igreja ela é perseguida direta ou indiretamente. Os irmãos estão entendendo o que nós trouxemos. E também, irmãos, em 2 Timóteo capítulo 3, no verso 12, né, a Bíblia vai dizer, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que todos aqueles que seguem Jesus Cristo sofrerão, né? Todos aqueles que seguem piamente, vamos ler o texto na íntegra, 2 Timóteo capítulo 3, olha o que a palavra do Senhor vai dizer, 2 Timóteo no capítulo de número 3, no verso de número 12, anotei essa referência aqui aos irmãos, a Bíblia vem dizer, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições, amém? Então aqui ainda, caminhando para o terceiro subtópico, diz assim, Paulo dialoga com esse tribuno, com Cláudio. Esse texto está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 37 a 40. Nesse diálogo, Paulo fala um grego polido, e o comandante então descobriu que o apóstolo não era um sicário egípcio. O que é sicário? Sicário, irmão, é sanguinário, assassino. Ele descobriu que Paulo não era nada disso.
procurado nas regiões do Império. E aí o que acontece? Como Paulo se declarou cidadão romano, Cláudio, o tribuno, não mais o confundiu com esse sicário e mudou a forma de tratamento com o apóstolo. Mesmo ferido pelos açoites, manchado com o próprio sangue, mas estimulado pelo sentimento de martírio pelo seu Senhor, o apóstolo não perdeu a oportunidade de usar a defesa para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, no verso de número 40. Então, irmãos, aqui podemos ainda dizer, eis a razão de o apóstolo padecer pelo nome de Jesus. Qual a razão? Proclamar o Evangelho para as pessoas que o odiassem, ainda podemos trazer aqui que estejamos atentos para os caminhos que o Espírito Santo nos quer levar. Talvez Deus está levando, ou o Espírito Santo já colocou no seu coração em levar a palavra, talvez em um antro, talvez em um ambiente hostil, em um ambiente que vão te odiar. Mas nós, se a nossa fonte estiver em Jesus Cristo, no Espírito Santo de Deus, nós não temeremos mal algum. Nós teremos coragem para falar do amor de Deus, nem que isso venha nos trazer a própria morte. Amém? Caminhando para a síntese deste tópico de número 3, onde nós aprendemos aqui sobre as acusações mentirosas, nós também sofreremos essas acusações. Falamos sobre a prisão do apóstolo Paulo em enfrentamento dos seus inimigos, dos seus algozes, dos seus acusadores. Falamos também aqui, irmãos, sobre o diálogo que Paulo teve e não perdeu a oportunidade de falar do Evangelho. Está certo que o povo não deu ouvido. Se os irmãos lerem o contexto, vão serem sabedores disso através da palavra do Senhor. Mas ele não perdeu a oportunidade de falar do amor de Jesus. Então, como síntese do tópico de número 3, as acusações mentirosas contra Paulo implicaram na sua prisão e, lógico, posteriormente aí também a sua morte. Então, como conclusão da aula de hoje, podemos trazer que a visão que Paulo tinha da missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição e sofrimento. Quero encerrar a aula levando os irmãos a 3 referências. Primeira, 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Paulo vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente. Outra referência bíblica, Filipenses capítulo 1, no verso de número 21, que diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E a última referência bíblica em Gálatas capítulo de número 2, no verso de número 20, no meio do versículo ali na parte B, vem dizendo assim: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família, o seu ministério, continue abençoando a sua vida financeira. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a última lição deste trimestre, que tem como tema a gloriosa esperança do apóstolo. E essa gloriosa esperança do apóstolo é a minha esperança e a sua esperança. Amém?